Olá, pessoal! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, vamos falar de mediação de conflitos entre crianças? Quem não tem, né? Imagina, Conflitos. Nem eu que tenho 4 em casa, né? Tenho, mas mesmo tendo um, consegue. é, É com, super. com certeza. E a gente percebe, parece que tem uma fase em que tudo que as crianças veem é o que está na mão da outra Do criança, né? E aí eles entram nessas disputas para tirar a qualquer preço esse brinquedo aí da mão do amigo, né? E aí a autora ela traz aqui um ponto que eu acho essencial, que é a gente perceber, né, como é que a gente está internamente e o que, que isso movimenta na gente? Quando você diz isso, quando você vê o conflito de duas crianças, que Exatamente. isso vem como se fosse lá do âmago, uma raiva, uma coisa que você quer esganar aqueles serzinhos maravilhosos. Exatamente. A raiva é o sentimento principal, né? E eu percebo assim que a gente vai já com aquela intensidade para corrigir, né? Para fazer justiça em relação. Porque no fundo você quer proteger física e emocionalmente aquela criança. Então, assim, é legal a gente aqui fazer um parênteses para depois a gente olhar essa raiva com um pouquinho mais de profundidade, Profundidade. porque ela normalmente está escondendo algo por trás, né? Então, no senso de justiça, no senso de não, peraí, isso aí tá desigual, vamos resolver isso. E como que normalmente a gente faz? A gente precisa dar esse mergulho, né, para perceber, além dessa raiva, o que, que ela diz, o que, que ela quer da gente, né? Mas a maioria intervém mesmo para fazer a justiça, para determinar, né, com quem pegou o objeto primeiro, e a gente usar, né, aquela forma que na nossa cabeça é o que vai resolver ali É, na porque hora. assim, tem que ensinar que a criança tem que ser bondosa, tem que compartilhar, tem que dividir, e aí a gente. Vai e tira. E o que, que a gente ensina, né, para essa criança quando a gente vai e tira esse objeto da mão dela? É como pedir para parar de gritar gritando, né? Gritando. Então, essa coerência é super importante. E muitas vezes também a gente acaba aí aplicando uma consequência, né? Tem pessoas que utilizam aí o cantinho do pensamento, tem várias formas de. E no fundo, assim, é uma coisa que esquece. Volta tudo, segue em frente. Tá. E nesses momentos. Opa! Fala. Gente, pausa é fundamental para retomar. Vamos lá. Vamos lá. Autoempatia em ação. Então, a gente estava falando que nesses momentos a gente já logo quer resolver da forma como a gente acha que é mais justo, né? E quando a gente está tomando essa atitude, a gente está modelando para essa criança como que a gente soluciona conflitos. E aí a gente precisa estar atento a esse momento, né? De que oportunidade é essa que esse conflito está me trazendo para eu poder exercitar, para eu poder traduzir os meus sentimentos, os sentimentos das duas crianças que estão ali, né? Buscando as necessidades para poder a gente ir atrás de uma estratégia que possa atender o que a gente está percebendo, o que a gente está trazendo para esse olhar. Então, é tentar se desvincular um pouquinho desse olhar de quem está certo, quem está errado, né? Sair desse apego e tentar dar aquele mergulho, né? De perceber, poxa, o que, que será que essa criança que está pegando o brinquedo, né? Que será que ela está sentindo? O que, que é importante para ela nesse momento? E a autora traz justamente um exemplo assim, né? De um de 18 meses, né? Então, um desafio ainda maior, que estava brincando com o maiorzinho ali, que acho que tem de 4 anos, 5 anos, e que sempre queria levar o brinquedo para casa. E o maior, o Noah, ele fala, né? Não, tudo bem, mas quando a mãe percebe, ela consegue antecipar até que a criança pequena estava com
que poderia gerar um conflito, ela sustenta isso e vai tentando negociar com os dois. E, inclusive, assim, é interessante porque ela segura o pai da criança de tirar o brinquedo da mão dele. Porque é justamente isso, né? Quando a gente toma um brinquedo da outra criança e fala, não, fica aqui, você tem que devolver, é o momento em que você está ensinando aquilo que você está fazendo aquilo que você gostaria que ela não fizesse. Exatamente. E esse é um exemplo da própria autora, né? Aconteceu na casa dela, com o filho dela, e ela a todo momento pedia para o pai da criança, do amiguinho, para ter um pouquinho de paciência, né? Para deixar ela se conectar ali com essas coisas que eram importantes, né? Para os dois. E aí ela até fala assim: acredito que todas as pessoas têm um desejo inato de contribuir para o bem, né? Para o bem-estar das outras. Então ela tinha isso, né? Como se fosse um radar ali interno dela para poder viver essa experiência. E a todo momento, né, a gente está modelando para as nossas crianças através do nosso comportamento. Então, exatamente isso, né? O que muitas vezes as nossas atitudes elas dizem mais do que as palavras que a gente está querendo dizer ou palestrando para a criança. E é um baita desafio, né? Porque nós somos humanos também, a gente tem muitos comportamentos que às vezes a gente também não age da melhor maneira como a gente gostaria de. E a gente cobra isso da criança, inclusive, né? E, de novo, né, resgatando aquela questão do tempo, né? Nem sempre o tempo é uma opção prática para aquele momento. Você está com pressa, você precisa sair, você está em cima da hora, tem sempre essa questão. Isso. E aí, aqui na página 48, ela fala assim, né? A chave aqui é demonstrar para as crianças o comportamento que queremos ensinar a elas. E assim, é fundamental, porque neurologicamente as crianças em desenvolvimento, elas estão ativando o que a gente chama de neurônio espelho. Ou seja, o que ela vê é o que ela vai reproduzir, o que ela vai imitar. E assim, é muito importante também que o que a gente fala para a criança, mesmo quando a gente está contando sobre o temperamento, sobre o jeito da criança, é você verbalizar aquilo que você gostaria que ela fizesse. Né? Então, eu recebo muitos pacientes, é porque ela vai perder o aparelho, porque vai não sei o quê, porque ela é distraída, porque ela é isso. Eu falei, então, é isso que você espera da criança? Então, essa demonstração, esse espelhamento, esse modelamento, ele é muito importante, inclusive verbalmente. E mesmo que a criança não esteja perto, porque a nossa energia da intenção do que a gente quer é o que ela vai buscar atender. E nessa interação, né, da própria autora aqui com essa criança, depois, aí no final, a criança entrega, né, o brinquedo ali para o dono, e aí ela fala assim, né, pareceu-me que o Jacob precisava confiar que ele não seria fisicamente forçado a fazer algo que ele não queria fazer, para que ele conseguisse agir de acordo com a sua própria vontade de levar em consideração o desejo de outras pessoas. Nessa idade, a autonomia é muito forte, é uma das necessidades maiores da criança. E só o fato dela ter a possibilidade de escolher entre uma coisa, porque ela tenta entender o que é que a criança viu naquele brinquedo, né? Então ela fala, você viu, é um brinquedo que tem rodinhas. Olha, mas esse outro aqui também tem rodinhas. Então a estratégia de entendimento, ela passa pela criatividade. Isso é um tema muito importante para você poder gerar novas estratégias e dar a entender à criança de que você dar a entender, não, você está realmente considerando a necessidade dela de autonomia, de escolha, de falar, eu tô ali, sou dona do meu querer, né? Porque nessa idade é muito forte isso. E isso é uma construção, gente. Essa criança, ela vai construindo essa confiança de que ao longo das interações dos conflitos, as necessidades dela vão ser levadas em consideração, né? Isso é muito então isso vai ficando mais fácil, né? Porque aqui essa criança ela estava ainda ali percebendo como é que estava, se alguém ia de fato tirar o brinquedo da mão dela, porque ela é uma criança que não estava acostumada aos pais utilizarem a CNV, diferente do filho
ali da Da autora, né? autora. Então, tenham paciência e a cada interação vão percebendo mesmo essa confiança que ela vai sendo construída. E aí tem uma diferença aqui muito importante na CNV, que é aí um tema para muitas horas de conversa, que é a diferença entre um pedido e uma exigência, né? Então, você vê que que a mãe ali nessa interação, ela faz vários pedidos para a criança, como trazendo uma estratégia para ver se essa estratégia atende a necessidade dessa criança. Então, ela oferece: e se você levar um trenzinho, né? O trenzinho também tem rodas. Eu vi que você gosta de um brinquedo com rodas, né? Agora, isso é diferente de fazer uma exigência, né, para essa criança. E esse encaixe dessa peça, ele é a conexão que a gente quer representar. E quando que isso vai acontecer? Quando a gente confia não só na habilidade da criança de perceber as suas necessidades, seus sentimentos, mas nas nossas próprias necessidades. E aqui eu volto a fazer um gancho aqui com a questão do tempo, por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma solução que ela é muito prática no curto prazo, mas ela acaba não economizando o nosso tempo em longo prazo. Isso assim, é muito interessante. A gente fala assim, não, aprender CNV dá muito trabalho, é demorado, demora, sim, demora, dá trabalho. Mas no longo prazo, você vai perceber que a mediação dos conflitos na sua casa vai diminuindo, você vai encurtando esses prazos de resolver as questões. E a CNV, acho que a gente já falou em outros vídeos, mas não precisa, numa mediação de conflito, não precisa que as duas pessoas conheçam a CNV. Isso que é muito legal, né? Esse é outro ponto que dá sempre dúvida. Mas como eu vou falar? Só eu falando CNV? Exatamente. Porque a CNV, ela gera essa conexão. Então, se você tem esse conhecimento e vai se conectando com essas necessidades, com esses sentimentos, e vai trazendo isso para outra pessoa, checando com ela se é isso, se faz sentido para ela, vai abrindo espaço nessa outra pessoa, né? No caso, a criança aqui, que é o que a gente está falando, e essa mudança interna, ela acontece. É como se. É mais ou menos como se fosse uma mágica, né? Você vê assim a pessoa relaxar e ter essa abertura para poder chegar e atender ambas as necessidades. E é interessante, um ponto que ela traz aqui, né, que eu peguei aqui no comecinho da página 48, mantive o foco na criança que era o disparador do conflito. Então, isso é importante. Quando a gente quer resolver um conflito com uma criança, a gente tem que deixar o foco no que ela está precisando naquele momento. Porque se a gente fala tem que fazer isso, já é um gatilho para poder ela pegar aquilo e falar assim, não, estão me forçando, então aí que eu não vou fazer. E ela até fala isso mesmo, né? Na página 50, ela fala assim: se não ocorresse uma mudança no Jacob, que era a criança que ela estava focando, ela teria recorrido ao Noah para ver se poderia ocorrer uma mudança nele, né? Então, saber dançar essa música, assim, né? Ir percebendo, ir se conectando, né? E tem o desafio do tempo, que E aqui a gente reforça, né? Que muitas vezes a gente acaba falando uma coisa e fazendo outra, e aí a criança ouve essa mensagem e fala assim, pô, mas espera aí, eu tô levando o gato por lebre? E aí, numa próxima vez, se ela teve essa experiência de não confiar, de falar uma coisa, fizeram outra, ou me falaram para fazer uma coisa enquanto o meu espelho, o meu neurônio espelho está fazendo outra, ela tende a não contribuir de novo, ela vai ter um segundo conflito e que vai se agarrar com mais força ainda aquele conflito. Por quê? Porque a experiência registrada dela foi que aquela informação estava incoerente. Então é uma escolha, gente. Se a gente quer usar a CNV aí, né, para conseguir estar presente e aberto nessas situações aí de conflitos,
a gente precisa colocar o foco nas necessidades e estar atento, percebendo isso em todos os envolvidos, inclusive na gente. Na gente. E outro ponto também que é muito interessante, que nessa hora você fala assim, ai não, vou deixar ele fazer o que ele quer, eu identifiquei, tá no meio do conflito, mas se você identificou essa necessidade, seja uma autonomia, um poder, uma escolha, uma contribuição, que necessidade foi essa, você não está cedendo, você não está mimando, você não está estragando o seu filho, muito pelo contrário, você está trazendo consciência para aquele momento, tá nomeando, interpretando, tá traduzindo, que é a linguagem que a gente gosta de adotar, para poder fazer uma escolha com consciência. Então, ceder, muitas vezes, sabendo que você está optando, você está escolhendo, não mima, não estraga. Muito pelo contrário, você dá o espelhamento para essa criança de que realmente ela pode também fazer isso. Ela pode abrir mão de alguma coisa porque ela está consciente daquilo naquele momento. E aí vem sinto muito, não dá para ser assim, mas tudo bem, eu escolho ser assado. Isso é liberdade, né? A gente Nossa. poder mostrar que a gente também muda de ideia e tá tudo bem, e a gente pode fundamentar essa escolha, né? Falando, nomeando para essa criança qual necessidade nossa essa escolha está atendendo nesse momento, né? E aí é muito bonito de ver que ela começa a fazer isso em outros momentos. E aí dá assim, você fica surpresa, sabe? Quando isso acontece. Isso é muito gostoso. É muito gostoso, muito mesmo. E a esperança, né, que ela fala aqui no livro, que todas as crianças e todos os seres humanos possam, que a gente possa nutrir em nós e nessas crianças a fé na possibilidade da paz. Sim, essa fé é algo que está além do que está acontecendo ali, é o acreditar independente do desfecho, é o falar, não, se eu estou consciente, eu posso estar em união, meu coração vai estar em união com o coração do outro. Lindo isso. É muito bonito. E a fé na capacidade de fazer a paz acontecer, né? Poder escolher esse caminho. E chegamos aí no exercício de mediação de conflitos entre crianças. Então, ela pede para pensar numa situação de conflito entre crianças cuja mediação não trouxe satisfação para você, que você tem aí uma lembrança de alguma situação que não foi, né, da melhor forma como você agiu, né? E se você só tem uma criança, pense numa situação envolvendo outras crianças também, não só com você. E aí você vai pensar e tentar descrever essa situação como se você estivesse fazendo um boletim de ocorrência. Ah, o carro veio na velocidade de 60 km por hora e passou enquanto a luz vermelha estava mostrando. Então, isso é importante, né? É retomar aqueles conceitos do que eu estou observando e não do que, não, ele veio rápido demais e passou sem olhar. Sem interpretar. Né? Então, sem essa interpretação. Depois você coloca como que você se sente em relação a essa situação. Você pode usar lá a listinha no final do livro. E checar no corpo, né? Nossa, eu fiquei com muita raiva, tá? Me deu um aperto aqui, uma vontade de esganar. Então, a gente percebe que quando a gente descreve uma situação, os nossos músculos se contraem, eles, assim, o corpo fala junto. E também usar a listinha que a gente mandou lá no grupo para vocês, que é um super apoio para poder ir aumentando o vocabulário, o repertório dessas palavras, né? Para a gente nomear. Tem no fim do livro também. E aí você vai para as necessidades, né? Quais são as necessidades em relação a essa situação? E depois você vai para o pedido. Então, lembrar aí a diferença do pedido e da exigência e pensar no que você poderia pedir para essa criança em relação a essa situação, conectando aí com a sua necessidade, o seu sentimento. E aí você pode tentar chutar, achar, adivinhar, né? O que poderia ser que estava acontecendo com aquela situação. E depois pensar na outra criança, fazer a mesma coisa com a outra criança e finalizar aí colocando por escrito
ou conversar com uma pessoa que você possa praticar para expressar esses seus sentimentos, as necessidades, o pedido, viver essa situação aí de empatia e também se conectando com o da outra criança. Só não misturar o que você acha com o que você ouviu. Isso é importante também. Ah, não, ela falou assim, ela falou assado. Não, o que você acha que pode estar acontecendo por trás dessa fala. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os elogios. Então a gente se vê na próxima semana. Vem com a gente.